Muito bem, estamos online. Clica no sininho, segue o canal. Né? Tem que começar a se comportar igual youtuber agora. Então tá, gente. Olha só, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá? Que é para a gente começar a conversar um pouquinho sobre os primeiros conceitos de biomecânica que nós precisamos ter, tá? Então, o que acontece? Quando a gente estuda biomecânica, tá? Quando a gente entra nessa área, ela tem um apelo muito legal, assim, porque ela é muito visual, né? A gente olha as coisas sobre biomecânica e vê, assim, como a gente pode entender o corpo humano de uma forma diferente, tá? O que é a biomecânica, tá? É o estudo básico das forças que ocorrem internamente e externamente ao corpo humano. Quais são essas forças internas? Gente, quem sabe me dizer, dentro do corpo, quem produz força? Quem sabe me dizer, dentro do corpo, quem produz força? Músculo? Os músculos. Né? São as nossas únicas estruturas capazes de produzir força mecânica efetivamente. Tá? Então, os músculos vão produzir força, e do lado de fora nós teremos uma outra força que nós chamamos de força de reação do solo, que vai atuar sobre o corpo, certo? Então, os músculos eles vão estar sempre tentando interagir com essa força de reação do solo, tentando empurrar o nosso corpo na direção da corrida, né? Na direção para frente, e ao mesmo tempo a gente vai estar reagindo a essa força de reação do solo com o nosso corpo amortecendo o impacto com esse ambiente externo. Então aqui, gente, eu desenhei assim, ó. Então, por exemplo, tem aqui o segmento coxa, tíbia, o pé, a pelve. E o que acontece? Quando a gente empurra o chão nos empurra de volta. Só que o que é importante a gente compreender, né? Que, essa força, que é a força de reação do solo, que age em resposta à força que a gente empurra ele, tá? Por ação e reação, assim, é bem aquele conceito lá da física clássica, do ensino médio, né? O que acontece? Ele vai nos empurrar, assim, nesse sentido meio oblíquo, sabe? Ele não nos empurra nem para trás, nem para cima. Por quê? Porque quando a gente pisa no chão, a gente empurra o chão para frente, ao mesmo tempo que a gente empurra o chão para baixo, tá? Tá desproporcional aqui essas setas, eu vou melhorar elas. Elas estão desproporcionais porque, na verdade, o vetor de força antero-posterior ele é muito menor do que o vertical, né? Cadê aqui? Caneta. Então, a gente empurra aqui com uma determinada força que vai gerar uma força resultante mais ou menos nessa direção. Então, eu empurro o chão nessa direção. E o que acontece? O chão vai me responder ao contrário. O que ele vai fazer? Para eu não escorregar para frente, porque eu pisei no chão. Para eu não escorregar para frente, o chão vai ter que me devolver força para trás. A gente chama isso de força de atrito. Então ele vai me empurrar para trás de volta. E essa força vertical, gente, ela está acontecendo, e o Nylan sabe disso, por causa da nossa massa vezes a nossa aceleração, certo, Lucas? Isso aí, Né? segunda lei de Newton. Isso aí, segunda lei de Newton. Então, que foi um dos artigos que ele apresentou, que foi, inclusive, um dos temas que a gente discutiu, né? Que, na verdade, a força que o chão vai bater na gente vai depender de quão rápido a gente está vindo e do tamanho da nossa massa, né? Se a gente tiver parado, essa massa aqui, essa força, ela vai ser igual à nossa força peso, né? A nossa massa vezes a aceleração da gravidade. Mas aqui, como a gente está correndo, está no movimento dinâmico, ela vai ser igual à nossa massa vezes a aceleração que a gente chegou aqui no chão, né? Porque a gente veio voando aqui e essa aceleração vai dar o tamanho da força.
Essa curva, ela vai ter toda uma característica, a Dani deve conhecer bem a característica que a gente chama de butterfly, né, Dani? Sim. Tem um comportamento, né, que é bem bonito, assim, de ver. Inclusive, o próximo passo é eu mostrar esses vídeos que a Dani fez pra gente. Eu vou mostrar para vocês. Que é bem bacana, assim, de ver o comportamento que essas forças têm, sabe? E nesse exato instante que o corpo encosta no chão, a gente vai ter, então, um vetor de resposta assim. Mais ou menos nessa proporção, gente. A força vertical ela é várias vezes maior do que a força de atrito. E se a gente faz lá a soma de vetores, né? Aqui tá tudo torto o desenho, porque eu estou usando o mouse. Soma de vetores. Aqui. Né? Então, esse vetor vem para cá, esse vetor faz assim, a gente vai ter um ponto aqui. E aí a força resultante vai ser o quê? Essa linha laranja, que é o que a gente chama de força de reação do solo. Então, a força de reação do solo vai ser sempre resultado das forças verticais, né? E da força antero-posterior e da força médio-lateral. Né? Então, médio lateral porque a gente empurra, mesmo que pouquinho, a gente empurra o chão para um lado e para o outro, sabe? Então, tem a médio lateral também, é uma soma desses vetores aqui. Pam, pam, pam. Vertical, anteroposterior e médio lateral. Tá? Bom, por que eu falei tudo isso aqui, gente? Porque a gente tem que entender que, na verdade, o nosso corpo vai funcionar em resposta a essa força. É ela que vai determinar como o nosso corpo se comporta. Por quê? Porque, seguinte, essa força, ela vai gerar depois toda uma propagação dentro do meu corpo. Então, por ação e reação, o que vai acontecer? O chão vai empurrar o meu pé e o meu pé vai empurrar meu tíbia. Né? Aqui, o osso calcâneo, no caso, né? Eu fiz uma representação bem rude dele aqui, mas é ele aqui. Vai empurrar minha tíbia. E essa tíbia vai empurrar meu fêmur. E este fêmur vai empurrar minha pelve. Então, essa força vai se propagar numa série de forças de impacto dentro do meu corpo. Então, dependendo do como essa força se comporta, o impacto dentro do meu corpo vai ser diferente, tá? No ciclo da corrida, eu não tenho essa figura aqui agora, mas no ciclo da corrida, quando a gente corre com o calcanhar, a força de reação do solo, ela tem este comportamento assim, ó. Então, nós temos um primeiro pico, né? Quando a gente pisa no chão, ela faz pum, dá um pico bem forte, e depois ela faz uma pequena suavizada, que é o movimento de propulsão. Então, ela vem bem forte, ela cai um pouco e depois ela sobe de novo. Tá? Esse é o comportamento dela, se eu fosse desenhar ela num gráfico durante toda a fase de apoio aqui, né? Pensando que aqui é o apoio. Olha que letra maravilhosa que sai, né? Ai, ai. Vamos apagar isso aqui tudo. Bom, então, se eu piso com mais impacto, né? Com mais, assim, aceleração, esse pico vai ser maior. Se eu piso com menos impacto, com menos aceleração, esse impacto dentro das minhas articulações vai ser menor, tá? E, consequentemente, as forças que nós chamamos de contato dentro do meu corpo vão ser maiores ou menores. Então, cada um desses vetores que eu desenhei aqui, ó, é o que a gente chama de força de contato, tá? Existem várias formas de diminuir ou aumentar essas forças de contato. Indo ao encontro do que a gente discutiu numa outra reunião, existe uma força de contato aqui que vai acontecer entre o fêmur e a patela. E ela vai ser diretamente proporcional ao quê? A essa resposta da minha aceleração aqui. Então, eu posso desenvolver lesões aqui devido ao tamanho da minha aceleração e a força que eu atingi o chão, né, machucando a minha patela, desenvolvendo a síndrome patelofemoral, né? Enfim, outras lesões podem acontecer, lesões por estresse, né? Uma série de outras lesões. Deixa eu só pegar aqui. Como é que eu passo o slide agora? Eita. Pelo botão. Aqui. Bom, se a gente pegar agora, né? Vamos além. Pegar essa força
e ver qual é a distância que ela está de cada articulação. Então, aqui, ó, eu estou aqui a uma distância entre a força de reação do solo e a minha articulação. Aqui, eu tenho outra distância entre a minha força e a minha articulação. E aqui eu tenho outra flecha que representa a distância entre a minha força e a minha articulação, né? Então, eu tenho 3 distâncias. Quando a gente pega, assim, uma alavanca, gente... Deixa eu ver uma caneta aqui, uma coisa que eu posso usar para isso. Quando a gente pega uma coisa e usa de alavanca... Ah, tá aqui meu estojo. Vamos usar uma régua. O que acontece? Quanto mais perto do eixo eu empurro essa alavanca, menor é a tendência de giro. Quanto mais longe do eixo eu empurro essa alavanca, maior a tendência de giro. O que é isso? Ó, então eu estou aqui com uma régua, tá? Se eu empurrar essa régua aqui, vai ser muito fácil de eu girar ela. Agora, se eu empurrar essa régua aqui, bem perto do eixo, é muito mais difícil de eu girar ela. Por quê? Porque o tamanho do meu braço de alavanca vai determinar o tamanho do esforço que eu tenho com relação a essa dobradiça aqui. Né? A dobradiça que eu tenho aqui. Então, se eu estiver competindo, por exemplo, com outra força, né? Então tem uma força empurrando aqui, né? Vamos imaginar esse vetor sendo uma força, e eu posso ter outra força aqui, né? Aquele que ficar mais longe do eixo, né? Porque eles podem se movimentar aqui, ó, ao longo da minha alavanca. Aquele que estiver mais longe do eixo vai ter sempre uma vantagem mecânica e vai ganhar na tendência de giro que eu vou gerar nessa alavanca. Né? Se eu tiver duas coisas fazendo força, uma fazendo força aqui, outra fazendo força aqui, a que estiver fazendo força aqui vai ganhar essa tendência de giro. Tem um experimento da porta que é muito legal, que é assim, ó, tu pede para uma pessoa abrir a porta, mas não pela maçaneta, empurrando do lado da dobradiça. Tá? Se tu pede para alguém empurrar a porta do lado da dobradiça, ela não vai conseguir abrir a porta, porque tu com um dedo consegue segurar a porta se tu tiver na maçaneta, porque tu tá bem longe da dobradiça. Bom, para que é toda essa história, gente? Porque a força de reação do solo, como ela está agindo numa certa distância do meu eixo, ela vai gerar uma tendência de giro na minha articulação. Olha só que legal. Eu pisei aqui com o meu calcanhar, ó. A força, vocês concordam comigo que ela está para cá do eixo? Esse aqui é o eixo do meu tornozelo, ó. Vocês concordam comigo? Eu vou pegar aqui cor laranja para fazer igual. Concordam comigo que eu vou gerar uma tendência de girar o meu pé nesse sentido aqui? Porque essa força está empurrando o meu calcanhar do lado de trás, né? É como se isso aqui fosse o meu pé, tá? E aqui o chão. O que acontece? Quando e o meu dedo aqui vai ser o meu tornozelo. Quando eu pisar no chão, o que vai acontecer? O chão vai levar o meu pé nessa direção da plantiflexão. Ele vai fazer o meu pé girar assim. Concorda comigo? Sim? Sim. Ó. Aí, ó. Maravilha. Então, o que acontece? A força de reação do solo aqui está gerando uma tendência de plantiflexão. Se a gente olhar aqui no joelho agora, ó, essa força está empurrando aqui. Vocês concordam que ela está para trás do joelho de novo? Então, o que está acontecendo? Essa força é como se ela quisesse pegar minha tíbia e fazer assim com ela, ó. Então, aqui, a força de reação do solo vai estar gerando uma tendência de juntar a tíbia com o fêmur. A gente chama isso de que movimento? Aproximativo. Flexão. Então, aqui, ó, a força de reação do solo está apontando no sentido da flexão do joelho. Tá? Aqui. Aí, o que acontece? Eu vou ter o mesmo fenômeno acontecendo aqui no quadril. E aonde antes a força de reação do solo estava atrás da articulação, aqui no quadril ela está apontando para frente. Até vamos ver se é assim que eu corro, ó. Depois nos nossos vídeos lá, Dani. Vamos ver onde é que está apontando essa força de reação aqui. Ó, o que acontece? Aqui está o eixo. Agora eu estou à frente do meu eixo articular.
E a tendência de giro do meu fêmur agora é nesta direção aqui, ó, porque eu estou para frente. Então, a força de reação do solo agora quer empurrar o meu eixo nessa direção aqui. Qual que é a tendência de movimento que está acontecendo no quadril? A flexão. Então, se eu tenho uma tendência de giro de flexão plantar, uma tendência de giro de flexão do joelho e uma tendência de giro de flexão do quadril, e eu não quero desabar no chão, eu vou ter que usar os meus músculos que tentam impedir que isso aconteça. Tá? Eu vou tentar usar os meus músculos que tentam impedir que isso aconteça. Quais são os músculos que vão impedir cada um desses fenômenos, né? A gente vai olhar um por um aqui. Então, sim, como é que a gente chama essa tendência de giro, gente? Aqui eu esqueci de falar isso. A gente chama a tendência de giro de momento, ou torque. Vocês já devem ter ouvido falar essas expressões, que o torque, na verdade, a definição de torque é a tendência de giro. Então, se uma coisa lá tem uma vontade de girar, significa que eu estou exercendo um torque ou um momento sobre ela. E daí, em cada articulação dessa, eu vou ter que contrapor esse torque externo. No pé, eu vou contrapor o meu torque plantiflexor com um torque dorsiflexor. Quem é que vai contrapor esse momento externo plantiflexor? Quem é que vai, dentro do meu corpo, gerar dorsiflexão? Tibial anterior. Tibial anterior, né? O tibial anterior que vai estar inserido aqui nos ossos do pé e depois na tíbia. Então, no momento do contato inicial aqui, o que vai acontecer? O músculo tibial anterior vai ser recrutado e vai contrapor esse movimento. No joelho, quem é que vai contrapor a flexão do joelho? Quadríceps. Quadríceps, né? Porque eles são extensores de joelho. Então, ele vai ter que atuar aqui estendendo o joelho. E no quadril, quem é que vai estender o quadril e contrapor a flexão do quadril? Glúteos. Os glúteos, né? Então, a musculatura extensora de quadril aqui vai entrar tentando contrapor esse movimento. Então, aí entra a grande área de estudo da biomecânica, que são os momentos internos. Tá? Hoje, uma das partes mais fortes de se estudar dentro da biomecânica é a força de reação do solo e os momentos internos. A força de reação do solo, por quê? Porque eu estou estudando o fenômeno da natureza em si, ou seja, o que eu estou fazendo com o ambiente que eu estou interagindo. Né? Então, esse é um primeiro ponto que mais se estuda na biomecânica. O segundo ponto é os momentos internos, ou seja, quais músculos, ou melhor, quais grupos musculares estão reagindo àquela minha interação com a natureza. E aí a gente pode buscar quais são os músculos que vão agir em cada uma dessas situações, né? Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês, gente, força de reação do solo e momentos, é o que a gente chama de cinética, tá? A cinética, ela é o estudo das forças dentro do nosso corpo. E a cinemática, depois, vai ser o estudo do movimento. E o movimento, gente, sempre vai estar respondendo à cinética. Por quê? Porque eu posso ativar ou não os meus músculos da maneira apropriada ou na hora apropriada e produzir ou não o movimento apropriado, o movimento desejado ou um determinado movimento indesejado, que são aqueles padrões indesejados que eu mostrei para vocês ali, que a gente tem hoje uma lista de 15, né? Então, um movimento indesejado clássico, o drop da pelve, né? Então, eu estou correndo ou caminhando, que é o sinal, quando a gente fala em apoio unipodal, né? Que é com um pé só, a gente chama de sinal de Trendelenburg, né? E que na área da marcha e da corrida, o pessoal chama de drop da pelve, que é o quê? A perna que está em contato com o chão,
ela faz o quê? Ela eleva. E a pelve que está em fase de balanço, ela cai. Chamam isso de drop da pelve. Drop da pelve é o quê? É, na verdade, a elevação da pelve em contato. Tá? Porque a gente sempre olha o membro que está em contato com o solo. Então, se eu estou falando... Deixa eu achar aqui. Se eu estou falando de um padrão indesejado, de um determinante cinemático, o drop da pelve é um exemplo clássico, né? Por quê? Porque a gente não quer que isso aconteça, porque a gente sabe que assim a gente vai estar expondo a nossa articulação a maiores impactos, a força de reação do solo vai mudar a sua direção. Então aqui, ó, vou dar um exemplo, né? O drop da pelve, ó, então aqui tem um vídeo, ó, assim normalmente é feito os vídeos para avaliação 2D da corrida, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Se vocês olharem a pelve dela, eu sei que quando o monitor é mostrado... Mas vocês percebem que na fase de contato a pelve dela cai bastante? Será que dá para ver isso aí? Eu sei que no vídeo fica ruim, mas cada passada que ela dá, a pelve faz assim, ó. A direita dá pra ver bastante. Pum, pum. É, a direita é mais, né? Olha ali, ó, a direita é mais. Então, o que acontece, gente? Por que isso acontece? Porque se a gente olhar no plano frontal, olha só que máximo. Isso aqui tem tudo a ver com as forças, né? Caneta. Ó. Eu tô gerando uma tendência da força de reação do solo aqui e a força-peso está empurrando para cá. O que acontece? Eu preciso de um músculo para contrabalancear essa tendência da pelve cair, né? De fazer essa adução do quadril, porque o que está acontecendo aqui é uma adução do quadril. Quem que vai contrapor a adução do quadril? Glúteo médio. Isso aí, os abdutores, né? Então, o glúteo médio é o principal abdutor. Inclusive já tinha o desenho dele aqui, ó. Estava desenhando ele ali, já estava desenhado. Então, o que acontece? A gente precisa ter um músculo para contrapor essa tendência de movimento causada pela força externa. Se ele é insuficiente, se ele não está sendo recrutado corretamente, ou na hora certa, ou na intensidade certa, o que a gente diz? Que está ocorrendo um movimento indesejado. E o movimento está acontecendo por quê? Porque a força de reação do solo ganhou da força interna do meu corpo. Ou seja, a força de reação do solo foi maior do que a minha força interna. Tá? Então, quando a gente olha a biomecânica, a gente sempre tem que pensar assim, ó, será que eu consigo ganhar daquele fenômeno que a natureza está tentando causar em mim? Ou será que a natureza está ganhando de mim? No caso aqui, a aceleração do meu peso, a força de reação do solo e a queda da minha pelve, né? Então, a gente vai ter uma série de repercussões indesejadas aqui por causa desse drop contralateral da pelve. Eu vou pedir... Eu não tinha combinado nada disso, gente. Mas eu vou pedir... Eu tenho certeza que o Nylen e a Laís podem me ajudar a falar um pouquinho sobre o ângulo de ataque da perna. Né? Será que vocês podem me ajudar um pouquinho? Podemos tentar. Então tá. Eu quero... Eu só não tô ativando o meu vídeo, porque aí fica travando a internet aqui, tá? Tá bom, não tem problema, Laís. Fica tranquilo. Mas tô acompanhando aqui, tô aqui. Tá, então eu vou pedir para vocês me ajudarem e explicarem, porque assim, eu mostrei um determinante novo hoje, né, para vocês. Mas na nossa primeira reunião nós discutimos este determinante aqui, né? É o ângulo de ataque da tíbia. Qual que é o ângulo de ataque da tíbia ideal, gente? Vocês sabem mais ou menos qual que é? Eu não lembro o valor dele propriamente dito, mas o que eu recordo é que, claro, né, não em É 90, extremo, né? eu não lembro. Mas se você claro, se tiver muito fletido, também vai mudar a força de reação no solo, mas valores mais fletidos têm mais segurança em lesões. Em valores menos tem ao contrário, né?
Isso aí, estamos na direção, ó. Então a Laís falou, ó, é 90 graus, né? Então 90 graus da tíbia com o chão é um ângulo mais ou menos aproximado ideal. Daí o Nelan falou, bom, eu não posso atacar o solo nem com o meu joelho muito estendido e eu não posso atacar o solo com o meu joelho muito flexionado. Porque senão a forma como a força de reação do solo vai interagir com o meu corpo pode mudar, né? E eu gostaria que vocês olhassem especificamente aqui no joelho, tá? O que está acontecendo aqui, gente? Opa, deixa eu só apagar aqui. O que está acontecendo aqui no joelho que não acontecia antes? Ó, então, aqui é exatamente a mesma figura que eu mostrei para vocês antes, tá? Grandona no meio da tela. E essa aqui, ó, vocês reparam que aqui eu estou com o meu ângulo de ataque aumentado, ó. Reparam que aqui o ângulo está maior que 90 graus? Sim. Força de reação do solo está à frente do joelho. Né? Aí, ó. Então, inverteu aquele controle motor do movimento lá, né? O que antes o quadríceps controlava, agora são os flexores da perna, né? Aí, Controlam isso o aí. movimento. Se tu correr Muito assim, bom. se não estiver preparado para correr, coisa boa não vai acontecer. Muito bem. Então, o que acontece aqui, ó? Eu tô com a força de reação do solo agora apontando para frente ou para trás do joelho? Pra frente. Para frente, né? Então, eu tô com a força de reação do solo aqui. A tendência de giro agora vai mudar. A minha força de reação do solo agora está gerando uma tendência de giro de extensão do joelho. Quem é que vai contrapor essa tendência de extensão do joelho? Flexores. Os flexores do joelho, né? Então, os isquiotibiais aqui. Isso aí, os isquiotibiais agora vão estar atuando de uma forma inadequada, né? Eles vão estar sendo recrutados para uma coisa que não é a função deles, né? A função dos isquiotibiais não é amortecer o nosso impacto, eles não foram feitos para isso, eles não foram feitos para isso, né? Eles têm outras funções durante a corrida, que a gente vai ver mais para frente, mas que aqui eles vão estar sendo chamados para amortecer o primeiro impacto, que é completamente inadequado, né? Bom, esse aqui a gente entendeu, tá? Isso aqui é uma situação muito extrema, tá, gente? Isso é raro de acontecer, assim, da força de reação do solo ficar lá na frente do joelho. Mas a gente tem que entender que a força de reação do solo está sendo mais trazida para frente e o tipo de sobrecarga sobre o meu corpo está mudando, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Inclusive, eu tentei simular essa corrida aqui lá no laboratório, eu não sei se deu certo, nem olhei os vídeos ainda, para ver se isso acontece. Vamos lá. E aqui, gente, o que a gente consegue ver que pode mudar aqui nessa situação aqui? Com ângulo menor. O que vocês acham que vai acontecer? Aí a força de reação do solo vai passar atrás do quadril, né? Antes era à frente, né? Ó, estamos no caminho, ó. Sim. Tu Olha tá falando... só. Isso aí, tu tá certa? Tá perfeito? Sim, Pode né? continuar. Calma aí, tu tá falando do desenho de cima ainda. Não, eu tô aqui. Tá, tu tá nesse ainda, tá. Sim, a força vai passar atrás e a tendência de giro vai ser contrária, né? Isso aí. Então aqui, ó, a força de reação do solo agora vai passar atrás do quadril. Antes que tu tinha uma tendência de giro fazendo uma flexão. Antes era o contrário, né? Sim. Antes era uma tendência de giro para Flexão. flexão do
quadril, agora nós geramos uma tendência de giro para extensão do quadril. E quais serão os músculos Antes tu que vão contrapor ativava isso? glúteos, não era isso? Isso aí. Opa, aqui não vai ser o glúteo. Agora. Isso agora os aí. flexores do quadril. Caneta. E agora quem vai contrapor aqui são os flexores, e antes deveriam ser os extensores. Então, o reto femoral, e aqui, da lombar, passa por dentro da pelve e se insere aqui no quadril, a musculatura psoas, né? E tem outro problema também, gente. O que eu falei para vocês, né? Que quando eu empurro uma alavanca perto, ela vai produzir um efeito. Tá muito longe do joelho. E isso aí. E quando eu empurro uma alavanca de longe, eu vou ter outro efeito. O que eu disse para vocês? Que quem empurra perto, perde a briga. Quem empurra longe, ganha a briga. Ou melhor, vai ter mais vantagem mecânica, né? O que acontece? Olha o tamanho da vantagem mecânica que a força de reação do solo ganhou aqui. Ó, aqui nós temos uma distância e aqui nós temos outra distância. Então, aqui nós temos uma distância x e aqui essa distância é, sei lá, 3x. Uma distância muito maior. Então, o esforço que o meu quadríceps vai ter que fazer para vencer essa alavanca, porque ali é o que? É uma competição. Sobrecarregou. Né? Perfeito, eu tenho uma competição. O força de reação do solo está tentando flexionar o meu joelho. E o meu quadríceps está dizendo, não vai flexionar. Se eu dou toda uma vantagem para a força de reação do solo, eu vou ter que fazer muito mais força com o meu quadríceps para ganhar essa vantagem que a força de reação do solo está causando sobre o meu corpo. Sim? Sim. Por mais que a tendência de giros, né, seja a mesma, assim, tipo, a força se permaneça atrás do joelho, mas a distância é muito maior, né? Aí exatamente. Tem que fazer trabalhar mais para isso, né? Exatamente. Sobrecarga, entendi. Então, o efeito aqui vai ser diferente. E é a mesma coisa, gente, que acontece aqui, ó. Olha a distância. E aqui, olha a distância. Então, eu vou ter que ter muito mais força agora dos glúteos, porque a distância está muito maior para contrapor essa tendência de flexão que eu estou gerando no meu quadril. Então, existe um alinhamento desejado para a força de reação do solo atuar em relação ao meu corpo enquanto eu estou correndo. Por isso que a gente tenta encontrar esses determinantes assim que podem fazer diferença. No meu desempenho, por quê? Vocês não concordam comigo que na situação essa da flexão eu vou estar gastando muito mais energia com o meu quadríceps? Sim. E na situação 2 eu vou estar gastando muito mais energia aqui com o meu glúteo? Sim. Então isso vai afetar meu desempenho. Eu vou estar gastando mais energia do que eu devia. Né? E 2, em lesões. Por quê? Porque eu vou ter estruturas mais sobrecarregadas, eu vou ter musculaturas atuando de uma forma que não deveriam estar atuando, uma força chegando no meu corpo de uma forma que não deveria estar chegando. Né? Tu recruta musculatura que não era para ser recrutada, né? Tipo, num momento que não era para ela atuar, ela entra, né? Por uma questão de angulação da tíbia alterada, né? Em contato com o solo. Perfeito. Eu caí, mas voltei. Caiu, mas voltou. Caí, mas levantei. Muito bem. E se a gente mudasse o ângulo de ataque do pé, que a gente está entrando no desenho mais com a parte posterior do pé, se essa pessoa entrasse com a parte anterior, não mudaria as forças também? Muda tudo. Muda tudo. E é todo um outro fenômeno para a gente estar estudando, né? Se a corrida em antepé, a primeira coisa que acontece é que a gente aproxima um pouco a perna aqui do corpo, né? O Lucas estudou isso, eu acho. Não foi, Lucas? Acho que um artigo que tu apresentou dizendo que a perna aproxima.
Ah, mas não era antepé, era cadência, né? Não, cara, era cadência. Era cadência. Quando a gente corre em antepé, a primeira coisa que acontece é que o nosso pé se aproxima um pouco do quadril, né? Essa projeção aqui, o pé, ele vem um pouco mais para perto, né? Porque a gente pisa mais ou menos no mesmo lugar, só que com o antepé. Então, o calcanhar vai estar aqui, a tíbia vai estar aqui, o quadril vai estar aqui. Então, a distância entre o meu pé e a linha do meu quadril vai ser menor. E essas forças vão mudar, com certeza. Então, tem que ser visto caso a caso. Pode ser uma escolha, pode ser um padrão, né? Pode ser bom, pode ser ruim, aí vai depender de muitas coisas, né? Uma coisa que se sabe hoje, por exemplo, Ramiro, é que quem corre em antepé tem muito mais lesões em trícepsural. Mas quem corre em retropé tem muito mais lesões de joelho. Né? Então é uma faca de dois gumes. Uma faca de dois legumes, como dizia o Falcão, né? Deu para entender aqui mais ou menos essa história aqui, gente? Esse xalalá aqui que eu contei para vocês? Sim, deu. Até agora. Sim, tudo certo. Por enquanto Tudo tá tranquilo. Muito bem. Então, o que é o plano, gente? O que é o plano? O plano é esse primeiro momento, escolher as falas de vocês por afinidade. Tá? E depois a gente começa a ir numa direção, a gente precisa estudar mais isso, estudar mais aquilo. Tá? Semana que vem vai ser o Douglas. Ele vai falar sobre intervenção. Tá? Opa, aqui nessa reunião 5, igual a esse aqui, mais 7. Hoje eu falei sobre força de reação do solo. A próxima semana, nós teremos o Otávio. Qual é a temática do teu artigo mesmo, Otávio? É lá do estudo da absorção de forças com uma passada 10% mais ou menos. É aquele de 1998. Ótimo. De Qualquer cadência? dúvida, eu tô aí, cara. Se Isso. tu tiver problemas na hora de interpretar o estudo, me chama, velho. Olha, tem uns instrumentos aqui que eu não faço a mínima ideia do que seja. Estamos aí. Qualquer coisa vai me mandando ali as frases e a gente vai conversando, tá? E além do Otávio, a Dani tem um artigo também que daqui a pouco ela pode apresentar nesse mesmo dia. Pode ser, Dani? Acho que sim. Vamos ver. Dani, Também estou a com Dani dúvida de algumas coisas no artigo. Então, a gente pode conversar. Temos 2 semanas para conversar a respeito. Né? E a Dani vai falar de exame físico e dor patelofemoral, era isso? Da relação da diminuição da rotação interna de quadril com lesões de LCA. E dor patelofemoral. E síndrome... Como é que a gente chamou agora? Síndrome... Patelofemoral. Patelofemoral, isso aí. Síndrome patelofemoral. Aula de exame físico, isso ela vai dar uma aula introdutória, assim, de como fazer aquele exame que a gente vê no laboratório de marcha, ou é algum artigo? Não, vai ser só um artigo. Vai ser só um artigo nesse primeiro momento. Tá. Porque eu queria uma aula de exame físico. Então a gente pode... Sabe aquela aula que a gente vê que aqui o exame físico que o Lauro, que vocês fazem lá no laboratório. Sim. Enfim. Quando então, puderem, vamos lá, vamos botar aqui. Aula de exame físico. Essa pode ser uma aula, sabe para quem? Pro Lauro. Claro, o Lauro seria o cara ideal para isso, mas tem um cara que não aparece nas nossas reuniões, mas é que ele poderia dar essa aula. Que é o Edu. A gente podia marcar com ele um dia especial, assim, né? Dele nos honrar com a presença dele. Eu acho que tu tem que falar com ele daí. Né?
Eu vou botar aqui, mas eu vou confirmar com ele, então. Sim. Uhum. A gente... Tu tinha falado também que para eu e a Laís pegar das lesões ali, um artigo daquele que tá no link que você mandou, e a gente apresentar, escolher um. Tá. Já escolheram? Eu escolhi um agora, pouco. De tendinopatia do Aquiles, o artigo de 2014 de Magnum, patogênese do tendinopatia de Aquiles, uma revisão sistemática. A revisão sistemática é legal. Eu escolhi aleatoriamente, né? Não conheço os outros, só peguei ali. Não sei se tu tiver sugestão de outro. Não, dá uma olhada ali na pasta, tem vários ali, cara. Tem vários. Laís, tu já chegou a dar uma olhada em algum que te interessa? Não olhei o artigo ainda. O tema é a síndrome da banda iliotibial, né? Que ficou para mim. Ficou tendinopatia de Aquiles pro Lucas. Mas não escolhi o artigo ainda. Eu vi que tem uns 8, 9 artigos na pasta já. Isso. Mas não defini qual vai ser. Tá. Ramiro, desses temas aqui, qual que te inspira mais? Pode ser o tipo de pisada. Tipo de pisada? Isso. Antepé e retropé? Isso, pode ser. Ótimo, adorei o tema. Tu pode escolher ele na pasta, tem vários artigos, ou tu pode achar um novo, tá? Se tu tiver dúvida, me procura. Ali na pasta, cara, deixa eu ver aqui. Até vou parar a gravação já, porque senão